A terminografia didático-pedagógica, uma metodologia de produção de material de apoio e ferramentas para o ensino de inglês para fins específicos. Ao professor de ESP, English for Specific Purposes. Isso já aconteceu com você nas suas aulas de inglês instrumental? Ter que estudar os termos técnicos em inglês da área de sua disciplina de inglês instrumental e muitas vezes não entender bem o que significa o termo? Fornecer a tradução de um termo técnico e mesmo assim seu aluno não compreender o que é, pois ainda não possui conhecimento técnico para isso? Procurar, mas não encontrar quase nenhum material de apoio adequado ao nível de leitura em língua inglesa de seus alunos? Passar horas preparando exercícios que nem sempre vão de encontro às dúvidas dos alunos? A metodologia aqui proposta é chamada de terminografia didático-pedagógica. Ela certamente não resolverá todos os seus problemas como professor de ESP, mas pode apontar um caminho para facilitar a produção de material didático ou de ferramentas de apoio ao ensino de inglês instrumental e, mais especificamente, facilitar a leitura de textos técnicos a alunos. O caminho do aprendizado e da melhora na leitura não é algo imediato para o aluno. Portanto, a confecção de material de apoio ao professor de ESP e inglês instrumental não é um procedimento muito simples também. A metodologia da terminografia didático-pedagógica envolve vários passos, mas se propõe a resultar em informação útil para compilar o material de apoio ao professor e ao aluno. Primeiramente, devemos saber o que é a terminografia. Segundo Boulanger, a terminografia é um trabalho e técnica que consiste em recensear e estudar termos de um domínio especializado do saber, em uma ou mais línguas determinadas, considerados em suas formas, significações e relações conceituais, e com um meio socioprofissional. O que é a terminografia didático-pedagógica? A terminografia didático-pedagógica é uma proposta de metodologia que utiliza a relevância dos termos extraídos de um gênero de texto no contexto de ensino, para planejar e confeccionar produtos que auxiliem o professor de ESP em seu desenvolvimento de material e ferramentas adequados às necessidades dos aprendizes de um domínio técnico específico. Essa produção pode incluir trabalhos monolíngues, bilíngues ou outros, e terá como objetivo principal não somente e puramente o informar sobre, mas o auxílio na melhoria da leitura instrumental e o aprendizado dos termos. A terminografia didático-pedagógica inclui o fornecimento de definições mais acessíveis para os usuários exercícios. A metodologia da terminografia didático-pedagógica é passível de ser reproduzida por professores ou pesquisadores de qualquer área do conhecimento. Os procedimentos principais da terminografia didático-pedagógica incluem o trabalho com dados extraídos do gênero de texto alvo do contexto de ensino, mais dados retirados do próprio contexto de ensino, ou seja, os alunos. A metodologia aqui será explicada passo a passo, incluindo um exemplo de como os mesmos procedimentos podem ser aplicados na prática. O exemplo ilustrado é a criação de um protótipo de glossário inglês-português na área de elétrica eletrotécnica, chamado de Gloss Electric. Ele é voltado a alunos iniciantes na área com pouca proficiência na língua inglesa. A eletrotécnica é uma área da engenharia elétrica que lida com instalações de redes elétricas, transformadores, circuitos elétricos residenciais, industriais, etc.
O primeiro passo da metodologia é a observação. Nesta observação, devemos determinar quais as dificuldades demonstradas pelos alunos da área técnica trabalhada e com o que elas se relacionam. O quadro a seguir fornece mais detalhes sobre a observação de um contexto de ensino, da demonstração prática de como funciona a metodologia da terminografia didático-pedagógica. À esquerda, temos informações sobre o contexto de ensino investigado. Foram 2 anos de trabalho com inglês para fins específicos em cursos técnicos de eletrotécnica e de graduação em engenharia elétrica. Os alunos compreendiam adultos entre 25 e 40 anos, muitos já inseridos no mercado de trabalho. A maioria com pouca proficiência em língua inglesa e pouca prática de leitura na língua. Após essa experiência, as dificuldades apresentadas pelos alunos eram: o professor traduzia os termos, mas os alunos ainda não entendiam muito bem a função e o significado da palavra em questão, justamente por estarem no início de sua formação técnica ou acadêmica. Outra dificuldade era a falta de conhecimento em estratégias de leitura e reconhecimento de vocabulário. Além disso, os alunos questionavam muito sobre vocabulário que não era estritamente técnico, ou não conseguiam identificar a relevância do significado de alguns elementos essenciais para a leitura do texto. E, finalmente, palavras mais frequentes encontradas nos textos nem sempre eram os termos que mais causavam problemas para os alunos. O segundo passo da metodologia implica em construir uma árvore de domínio. Uma árvore de domínio é o conjunto da rede de conceitos e noções que situam mais exatamente o campo a ser estudado. Ela também é conhecida como mapa conceitual. A árvore de domínio, de acordo com Krieger, Finato e Barros, serve para compreender a hierarquia de conceitos presentes na área em questão, selecionar as sub-áreas a serem trabalhadas e, mais adiante, selecionar os textos pertinentes para o trabalho com os alunos, selecionar termos a serem inseridos no material, auxiliar na composição das definições e no recorte de informações que vão compor o material, determinar alguns critérios para a organização do material. A árvore de domínio do Gloss Electric. Na árvore de domínio do Gloss Electric, trabalhou-se com as áreas de engenharia elétrica e eletrotécnica de uma forma voltada para o processo didático-pedagógico. As subdivisões da árvore foram nomeadas de acordo com uma combinação de algumas disciplinas existentes nos cursos técnicos e de graduação de elétrica, com as áreas propostas pela Comissão Internacional de Eletrotécnica. Aqui vemos uma figura de como ficou a árvore. A árvore foi compilada com o auxílio de um engenheiro elétrico. A ferramenta usada foi o CMap Tools, que está disponível online para download gratuito. Na árvore, estas divisões aqui em negrito representam as áreas da elétrica ou eletrotécnica. Dentro das caixas, os componentes elétricos. Os componentes elétricos em vermelho são componentes que estão presentes em mais de uma área, como, por exemplo, proteção contra descarga elétrica, está na área de aterramento e proteção contra choque elétrico, e também na área de proteção de sistemas elétricos. Colocamos 2 exemplos de termos na árvore: output e ripple. Output, em cor roxa, faz parte dos seguintes componentes elétricos: inversor fotovoltaico, tomada elétrica, conversor, transistor de potência, transistor geral, capacitor de filme. E ripple, da tomada elétrica, de conversor.
Este é só um exemplo de como uma árvore de domínio pode ser montada. Ela pode ter diversos formatos, pode ser muito mais complexa e muito maior, dependendo da área a ser estudada. Com certeza, é o pesquisador ou o professor que vai determinar qual a melhor organização de acordo com as necessidades do material. O terceiro passo da metodologia é a seleção do texto-alvo, o texto que será trabalhado com os alunos. Nessa etapa, o professor ou pesquisador deve selecionar os gêneros textuais que deseja trabalhar com os alunos e estudar suas características. Essa escolha pode ser feita juntamente com um profissional da área técnica em questão. Para compilar o Gloss Electric, utilizamos em nosso estudo os datasheets de eletrotécnica e elétrica. Os datasheets são documentos que contêm em sua estrutura informações técnicas variadas sobre os dispositivos e aparelhos elétricos, com os quais os alunos da área de elétrica e eletrotécnica devem lidar em seu dia a dia. Aqui mostramos um datasheet de um transistor. As características dos datasheets são normalmente parecidas. O que todos os datasheets possuem em comum, normalmente é o nome da empresa, o código do produto, o tipo do produto, condições de funcionamento e características padrões, figuras com dimensões, endereço de contato, gráficos, símbolos e abreviações. Os datasheets possuem normalmente texto expositivo, informando o tipo de dados necessários ao profissional que vai utilizar o componente elétrico. Outros datasheets possuem texto expositivo, mas também texto argumentativo, como se fosse uma propaganda do produto, além de um manual de uso. O quarto passo da metodologia envolve a coleta de dados. A coleta de dados dos textos selecionados, mais a coleta de dados com alunos, mais a comparação de todos os dados conforme dúvidas coletadas na fase de observação pelo professor, resulta em critérios de elaboração e montagem da ferramenta ou material de apoio. Se a quantidade de palavras nos textos for pequena, a coleta de dados com os textos pode ser feita manualmente. Para a coleta de termos e características apresentadas por uma quantidade maior de textos, sugerimos a utilização de extratores automáticos de termos. Os extratores são ferramentas que calculam estatisticamente a frequência de palavras e fornecem combinações lexicais mais comuns presentes nos textos, entre outros. Existem muitos extratores automáticos grátis na internet que podem ser utilizados facilmente. Datasheets dos seguintes dispositivos ou tópicos foram selecionados para a amostragem do Gloss Electric. O total de palavras foi de 21.000 palavras 467. A coleta de dados com os alunos no Gloss Electric. Exatamente os mesmos datasheets foram distribuídos a um total de 108 alunos do curso técnico em Eletrotécnica da VECTEC Faculdades e alunos do primeiro semestre de Engenharia Elétrica da Universidade de Caxias do Sul. Foi-lhes instruído que marcassem com um círculo ou sublinhassem as palavras dos datasheets que eles não conseguiam compreender durante uma leitura cuidadosa do documento.
Depois disso, manualmente os datasheets recolhidos dos alunos foram examinados e uma planilha do Microsoft Excel foi criada com os termos apontados pelos alunos. Os resultados obtidos com as comparações foram: a quantidade de termos em comum entre extratores e alunos. Os extratores que utilizamos foram o thermostat e o AntComp. Os resultados foram os seguintes: o total de termos do termostato foi superior, com quase 800 termos. O total dos alunos passou os 600 termos, mais ou menos 640. E o total de termos apontados pelo AntComp foi de pouco mais de 500. Fizemos uma comparação entre os termos apontados pelos extratores e os termos apontados pelos alunos. A ferramenta utilizada foi a ferramenta PROC-V do Microsoft Excel. A ferramenta PROC-V permite que selecionemos termos em comum entre os extratores e os alunos. A quantidade de termos em comum apontados pelos extratores e pelos alunos foi muito pequena, menos de 100 em ambos os casos. De uma certa forma, esse resultado já era esperado, justamente pela natureza diferente entre as duas ferramentas e com relação aos alunos, que utilizam-se de estratégias cognitivas para a escolha dos termos que desconhecem. Justamente por isso, uma compilação do Glossalétrico parece se beneficiar com a aplicação da metodologia da terminografia didático-pedagógica. A baixa proporção de termos em comum aponta uma necessidade de se combinar dados dos extratores com dados apontados pelo público-alvo, já que se utilizarmos somente os extratores, poderemos não incluir informações importantes para os usuários. Os alunos nem sempre apresentavam dúvidas somente no vocabulário específico de eletrotécnica. Manualmente, os candidatos a termos dos alunos foram inseridos na Eletropédia, que é um glossário da Comissão Internacional de Elétrica e Eletrotécnica, para checar se pertenciam à área técnica. O total de CTs, ou candidatos a termos apontados pelos alunos, foi de 640. Apenas 295 foram realmente encontrados na Eletropédia. 345 não foram encontrados na Eletropédia. Destes 345 não encontrados, cerca de 101 eram fórmulas, abreviações e termos que o especialista em engenharia elétrica considerou técnico, mesmo não aparecendo na Eletropédia. Sobraram 244 candidatos a termos, representando cerca de 38% dos CTs apontados pelos alunos. 38% é um valor bastante alto, significando que nem sempre os alunos apresentam apenas dúvidas num vocabulário técnico. Além disso, nem sempre os termos técnicos, que aparecem mais frequentemente, causam mais dúvidas aos alunos. O total de termos dos extratores do AntComp e do termostato foi de 533 para o AntComp e 782 para o termostato. Porém, o total de termos dos alunos entre os mais frequentes dos extratores, ou seja, o total de termos que os alunos apontaram e que estavam entre os mais frequentes apontados pelas ferramentas, foi de números 115 e 100, ou seja, uma quantidade muito pequena. Isso muitas vezes se dá pela seguinte explicação. Os alunos muitas vezes estão um pouco mais familiarizados com termos técnicos por estarem inseridos no mercado de trabalho. Porém, outros elementos textuais lhes causam mais dúvida. Com relação às categorias morfossintáticas, sabemos que a grande maioria dos termos técnicos são substantivos.
Porém, os alunos não apresentaram dúvidas apenas com os substantivos, mas também com adjetivos, verbos e preposições. Podemos ver na tabela que, embora os substantivos sejam a grande maioria dos candidatos a termos apontados pelos alunos, outras categorias morfossintáticas também se mostram relevantes. A segunda categoria mais frequente foi a dos adjetivos, e aqui podemos notar uma diferença considerável na proporção de adjetivos resultantes do anticonc em comparação ao resultado do termostato e dos alunos. Neste caso, a extração do termostato se mostrou mais condizente com a característica de muitos datasheets que possuem textos descritivos e argumentativos, onde os adjetivos desempenham um papel importante na linha textual. Os verbos foram apontados muito mais pelos alunos do que pelos extratores, apontando uma dificuldade específica desse público-alvo. O mesmo ocorreu em relação a preposições e conjunções, em menor número. Isso é um possível indicativo de que os alunos precisam de mais treino em técnicas de leitura que os ajude a identificar verbos, preposições e conjunções. Outros resultados se relacionam com as dificuldades com estratégias de leitura voltadas ao vocabulário. Uma análise manual com os datasheets usados na coleta de dados como os aprendizes foi conduzida a fim de identificar dificuldades com algumas estratégias de leitura relacionadas ao conhecimento de vocabulário e de texto. As dificuldades encontradas foram a falha na identificação de cognatos, que são as palavras que são parecidas entre uma língua e outra. Falha em observar características do texto e contexto para compreender um termo. Desconhecimento de elementos de coesão, como marcadores de discurso, por exemplo. E não reconhecimento de prefixos e sufixos e a sua função no vocabulário. Os resultados dessa metodologia mostraram que não somente os termos mais frequentes dos datasheets devem ser inseridos na ferramenta. A triangulação da extração de termos nos textos, mais a extração de dados com os alunos, mais a observação e o planejamento do professor ou pesquisador, possibilitam a formação de uma ferramenta mais completa. O vocabulário da ferramenta deve trabalhar com termos técnicos e gerais, incluindo verbos, conjunções e preposições. As dificuldades com estratégias de leitura voltadas ao vocabulário devem ser trabalhadas na ferramenta, provavelmente nos exercícios. Os dados provenientes da aplicação da terminografia didático-pedagógica possibilitaram a confecção de uma amostragem de como será a estrutura geral do Gloss Electric e os exercícios que farão parte da ferramenta. A seguir, apresentamos um tutorial sobre o Gloss Electric. Aqui vemos o banco de dados do Gloss Electric, uma pequena amostragem de um dos verbetes. O verbete output, com a sua tradução, a abreviação, a área da eletrotécnica que pertence, voltando lá na árvore de domínio, com que frequência apareceu no corpus. No futuro haverá links para imagens e explicações, uma definição, em que contexto do corpus ou dos datasheets e que frases ele apareceu, e as combinações mais comuns que ocorrem nos textos.
Aqui vemos um dos exercícios que foram compilados com base nos dados que a terminografia didático-pedagógica nos forneceu. Este exercício trabalha com pistas contextuais, pedindo o significado da palavra weight. Neste exercício, é importante que o aprendiz olhe o que está ao redor da palavra weight e, assim, possa descobrir qual o significado. O exercício mostra 3 opções. Se a opção escolhida for errada, o programa mostra. E se a opção escolhida for a correta, o programa também vai mostrar. Aqui temos um exercício com verbos. Como vimos, os alunos de eletrotécnica mostraram que possuem bastante dificuldades com verbos. Então, aqui usamos um datasheet e damos alternativas para que os alunos completem as partes onde estão faltando com o verbo correto. Eles podem checar o significado dos verbos no próprio Glossa Elétrica. Aqui temos um exercício que usa as características do gênero textual datasheet. O gênero textual datasheet deve ser reconhecido pelos alunos e a função de suas partes é muito importante. Aqui os alunos devem escolher o que cada número em vermelho representa. Por exemplo, o número 1 é o modelo, o tipo, o código de produto, o endereço e o site de contato ou o nome da empresa. Além disso, foram feitos exercícios com preposições, prefixos e sufixos, cognatos e mais verbos.